A aplicação das vacinas contra a Covid-19 tem provocado muitas dúvidas sobre seus possíveis efeitos colaterais. As reações mais comuns após a vacinação incluem dor ou sensibilidade e inchaço no local da injeção, além também de febre baixa e dor no corpo, segundo a Sociedade Brasileira de Imunizações, ou seja, efeitos infinitamente menores que os da Covid-19, que podem levar a ter a morte. E é sobre esse assunto que a gente vai conversar agora com a médica infectologista, doutora Luciana Pacheco, no Explica Pra Gente, que está no ar. Pois é, nós vamos desmistificar e trazer de quem realmente entende para trazer as respostas com a doutora Luciana Pacheco, que é a nossa especialista aqui no nosso Explica Pra Gente. Doutora Luciana, mais uma vez, boa tarde, seja bem-vinda sempre aqui ao Explica Pra Gente, para a gente passar essas informações, porque muitas pessoas estão deixando de tomar a segunda dose ou até a dose de reforço, porque existem vários fake news dizendo que a pessoa fica mais doente, que bota mais vírus dentro do corpo, que a pessoa tem dores disso, dores daquilo, e tem causado então esse temor. E com isso, evitando que essas pessoas possam correr para se imunizar completamente. O que é que tem de verdade nisso? O que é que tem de mentira, doutora Luciana? Boa tarde. Boa tarde, Wilson Júnior. Boa tarde a todos os telespectadores. De fato, os eventos adversos, esses efeitos colaterais que a gente fala que podem acontecer com qualquer vacina, acontecem também com as vacinas contra a Covid-19. Mas, quando a gente compara esses efeitos, esses eventos, com a gravidade da doença, com a letalidade, né, com o número de pessoas que podem adoecer, se internar e morrer, é incomparável o benefício que a vacina traz. Na maioria das vezes, as vacinas causam eventos leves, eventos que passam em 24 a 48 horas. Algumas vacinas podem causar um evento mais sério. Os eventos eles são divididos em não graves e graves. E esses eventos graves eles são raríssimos. 0,04, por exemplo, para cada 100 mil doses aplicadas. Então, é uma raridade. A gente não pode dizer que eles não existem, mas é uma situação muito, muito rara quando a gente compara com a doença, com a facilidade que as pessoas têm de adquirir o vírus, porque ele é transmitido através das vias aéreas, né? Então, o risco de transmissão é muito maior e comparável maior do que o risco do evento adverso grave. Perfeito. Muito bem, vamos lá então, vamos trazer então as perguntas dos nossos telespectadores que querem fazer pergunta à doutora Luciana Pacheco. Vamos para a primeira pergunta. Quem quer fazer a pergunta para a senhora, doutora Luciana, é a Josefa Rodrigues, ela é de Bebedouro. Ela pergunta o seguinte: doutora Luciana, entre as vacinas que estão sendo aplicadas no país, existe alguma que apresenta mais reações? Ou isso depende do organismo de cada pessoa, doutora? Boa tarde, Josefa. Olha, na verdade, depende muito do organismo de cada pessoa. Depende também da idade da pessoa. A gente sabe que as pessoas que têm... Os idosos, eles têm um risco de ter evento menor do que os mais jovens, pelo quadro imunológico já do idoso também ser mais envelhecido. Mas isso é muito pessoal, isso depende muito de cada pessoa. Por exemplo, a minha tia ontem, ela tem 86 anos. Ela tomou o reforço com a Pfizer. E ela teve febre, teve calafrio, e hoje já não tem mais. Ela teve ontem à noite, se vacinou pela manhã, à noite apresentou esses eventos, e hoje já está bem, não teve mais nenhuma repercussão. Só uma dor no braço, que é comum acontecer em todas as vacinas. Eu, como profissional de saúde, tomei o reforço com a Pfizer. Não tive absolutamente nenhuma reação mais intensa, nem febre, nem calafrio, só tive a dor no braço. Então, é muito individual. De uma maneira geral, a gente sabe que a vacina da AstraZeneca, aquela que é feita com, a gente chama vetor viral, é a AstraZeneca, a Janssen, elas causam um pouco mais de reação do que a Coronavac, do que a Pfizer, que são as vacinas que a gente tem utilizadas
no nosso país. Mas como eu falei, é muito da questão de cada um individual. Perfeito, muito bem. Vamos lá então para a segunda pergunta. Quem quer perguntar para a doutora Luciana Pacheco? Vamos ver. Quem mandou a pergunta foi a Clara Sampaio, do bairro do Feitosa. Ela pergunta o seguinte: doutora Luciana, tomei a primeira dose de AstraZeneca e tive reação. Vou ter as mesmas reações na segunda dose? Boa tarde, Clara. A bula da AstraZeneca, ela diz isso. E a segunda dose, as reações com a segunda dose são muito menos intensas e muito menos frequentes do que com a primeira dose. Então, você pode ter alguma reação, porque, como a gente fala, sempre pode ter, mas provavelmente vai ser menos intenso do que a primeira dose. Isso já está na bula da vacina. E a gente tem visto isso quando a vacina começou a ser aplicada de uma forma mais intensa na população. Então, esse da bula foi naquele estudo que eles fizeram inicialmente com aquele número de voluntários. Agora, quando a vacina foi aplicada na população, isso também tem sido visto. Primeira dose com o maior número de eventos adversos, de efeitos colaterais, reação, né? Segunda dose com menos reação. Muito então, bem. Não deixe de tomar, tome a segunda dose, para você ficar realmente imunizado. Perfeito, doutora Luciana, muito bem. Vamos lá para a terceira e última pergunta de hoje. Vamos ver quem faz a pergunta para a doutora Luciana Pacheco. Quem faz a pergunta é o Marcos Lima, ele é do Trapista Barra. Ele pergunta: doutora Luciana, as pessoas que estão tomando dose de reforço e terceira dose podem apresentar reações adversas? Podem sim, Marcos. E as pessoas agora elas estão tomando uma vacina diferente daquelas que elas tomaram como primeira dose, né? Então, quem tomou Coronavac vai estar tomando Pfizer. Quem tomou AstraZeneca vai tomar Pfizer. Então, é possível que tenha eventos, até porque é como se o organismo estivesse recebendo um novo reforço, um novo estímulo. E quando o organismo da gente recebe esses estímulos através da vacina, eles tendem a apresentar uma reação. E aí é possível que a pessoa tenha, na maioria das vezes, calafrio, febre, dor no braço, que é a reação mais comum, uma moleza, mas que na maioria das vezes se desaparece em 24 ou 48 horas. Eu dei o exemplo da minha tia, que tomou ontem, de manhã, à noite, teve a reação e hoje já está bem, já veio aqui para ela, mora em São Miguel, já veio aqui para Marcel, então não tem, assim, as reações são passageiras, mas podem acontecer. E falando em dose de reforço, Wilson, acho bom a gente lembrar aí, que é sempre a crítica que eu faço ao governo. As informações não são muito bem explicadas para a população, de uma maneira geral. Então, assim, quem é que pode tomar a dose de reforço hoje? As pessoas acima de 60 anos, os profissionais de saúde e as pessoas que têm doenças imunodepressivas, né? Que causam imunodepressão. E essas pessoas que têm doenças que causam imunodepressão, elas podem tomar a dose de reforço um mês depois da segunda dose. Os idosos não, e os profissionais de saúde, o reforço é dado 6 meses depois da segunda dose, mas o imunodeprimido, ele pode tomar o reforço um mês depois da segunda dose. Eu tenho um amigo que está na UTI, ele toma uma medicação para tratar uma artrite reumatoide, que ele tem uma doença reumatológica, e ele não tomou reforço, porque não sabia que podia tomar um mês depois da segunda dose. Então, ele podia já estar vacinado, imunizado e livre da doença. A doença ainda está existindo no nosso meio, agora, foi na semana passada que ele adoeceu, ou seja, o vírus ainda está circulando, a gente precisa se proteger e a vacinação é uma dessas camadas de proteção. Perfeito. Então, é bom que todo mundo procure saber se pode tomar, se está no momento de tomar, para que se proteja de uma forma mais eficaz. Muito bem, doutora Luciana, excelente recado, está explicadinho, com bem detalhes, no mínimo
mínimos detalhes, como dizia aquele personagem em Fim de Humor. Parabéns, então, à doutora Luciana Pacheco pela sua participação. Mais uma vez, muito obrigado pela disponibilidade e até a próxima, quando nós precisarmos explicar para as pessoas. Inclusive, você pode interagir conosco, você pode mandar suas sugestões. Vários temas debatidos aqui são temas, inclusive, que são sugeridos por vocês, telespectadores, no 3023 7590, tá bom? Diga, ó, eu queria que a doutora Luciana falasse sobre isso, estou com a dúvida sobre isso aqui, eu queria saber todas as informações. Passa para a nossa produção e a gente traz a doutora Luciana e explica para vocês, tá bom? Muito bem. Doutora Luciana Pacheco, um abraço grande, boa semana, saúde, sucesso e até a próxima, se Deus quiser. Até a próxima, Wilson. Boa tarde, boa semana para todos nós. Para nós também. Um abraço, saúde, muito bem.